Numa pequena vila perto de Sintra, Ana sempre se orgulhara de manter a vida sob controlo, especialmente desde que ficará sozinha, após perder o marido num acidente de viação há alguns anos. A casa, antes cheia de ruído e alegria, agora era silenciosa, onde as memórias ecoavam todas as noites, risos das crianças, o burburinho das tarefas diárias, tudo perdido no tempo. A filha, Sofia, casara-se com Tiago, e Ana percebia, por vezes, um brilho nos olhos dele que ia além do simples genro à sogra. Era um olhar disfarçado, mas cheio de desejo oculto, especialmente quando ficavam sozinhos durante as visitas familiares ou quando Tiago vinha consertar algo na casa. Esses olhares eram faíscas que Ana tentava ignorar, mas que reacendiam um fogo antigo, lembrando-a de que ainda era uma mulher viva e cheia de paixão. Quando Sofia e Tiago decidiram mudar-se para a quinta da família, as obras atrasavam-se interminavelmente, os azulejos não chegavam, a tinta não era cor certa, e os trabalhadores desapareciam para outras obras. Sofia já estava nervosa, temendo que não conseguissem terminar antes do outono, quando o frio tornaria tudo mais difícil. As chamadas para Ana vinham cheias de estresse, noites mal dormidas e discussões com o marido por pequenos detalhes. Ana propôs então que Tiago trouxesse parte das coisas para sua casa, enquanto a quinta não estava pronta. O seu acolhedor lar em Sintra, rodeado por um jardim antigo com macieiras, cerejeiras e silvas, com o ar perfumado pelo aroma doce dos frutos no verão, tinha quartos espaçosos com madeiras que rangiam sob os passos e vista para a mata densa onde havia espaço suficiente para caixas, móveis e até visitas inesperadas. Naquela tarde, o sol tingia o céu de tons dourados e rosados, e o ar estava carregado do cheiro das maçãs maduras e da relva recém-cortada. Tiago chegou sozinho, num velho picape que rangeu ao parar junto ao portão. Vestia uma t-shirt surrada que colava ao corpo molhado de suor, revelando os músculos trabalhados à força de anos em obras e na garagem onde consertava carros para os vizinhos. As suas mãos eram calejadas, com marcas de ferramentas e soldadura, os ombros largos e firmes, e o seu cheiro misturava suor, pó e um leve aroma a gasolina, nada que afastasse, mas que trazia à memória aventuras e paixões passadas. Estes carregadores só querem enganar a gente, murmurou ele, entrando com as primeiras caixas, deixando o chão render e a poeira subir. E o trânsito aqui perto? Inferno. Sempre parados, como se estivéssemos numa procissão de tartarugas. Ana sorriu, observando organizar as caixas na entrada. Não fique chateado, Tiago. É só temporário. A quinta vai ficar pronta e vais ver que vale a pena. Deixa-me ajudar, assim não ficas todo roto. É melhor partilhar o esforço, e depois podemos descansar. Parece que precisas de um bocadinho de ar fresco, ou algo mais forte para aliviar o dia. Juntos, levaram várias caixas para o celeiro, um canto escuro atrás da casa, onde o cheiro a madeira seca e terra misturava-se com o aroma dos utensílios de jardim, dos álbuns antigos cheios de fotografias em sépia, dos frascos de compotas caseiras de cereja e groselha, e até de uma mistura estranha de maçã com canela que Ana cozinhava todos os verões, recordando as receitas da avó. Tiago movia-se com confiança, as mãos ágeis a levantar caixas pesadas com um só gesto fluido. Ana não pôde evitar reparar nos músculos que se tensionavam sob a fina t-shirt, no suor a escorrer-lhe pelo pescoço, e no ritmo da respiração que ecoava na quietude do espaço. Estás em boa forma, Tiago, disse ela, passando-lhe a caixa seguinte, tentando que a voz soasse casual, mas com um toque de admiração que escapava sem querer, como um suspiro. Nada a ver com alguns homens da tua idade que só se queixam das costas e passam o tempo no sofá a engordar. Ele sorriu, pousando a caixa com um baque abafado que reverberou no celeiro apertado. E tu, sogra, também não estás nada mal. Pareces uma atleta a tratar destas cargas, sempre pronta e ágil. Só é pena não haver maneira de largar o estresse depois de um dia assim. Sempre fica ali preso, sabe-se lá por onde as palavras ficaram no ar, carregadas de insinuações, e Ana sentiu um arrepio subir-lhe pela espinha, apesar do calor da noite que entrava pela porta aberta, trazendo o perfume das flores e do pomar. Tens umas piadas engraçadas, genro, respondeu ela, tentando esconder o sorriso enquanto as bochechas lhe coravam. O risco de tudo sair fora do caminho certo era real. As consequências podiam ser imprevisíveis. Quando as caixas principais estavam arrumadas, Tiago endireitou-se, limpou o suor da testa com a manga, deixando uma mancha na camisa, e olhou em volta da entrada da casa. A luz do sol poente entrava pela janela pequena, lançando sombras compridas nas paredes e no chão, fazendo dançar pequenos pontos de poeira no ar. Ali estava o velho aparador de madeira escura, pesado, carregado de memórias, louças da avó, cartas antigas, lembranças de viagens pela Europa na juventude, cada objeto a contar uma história.
O móvel ocupava muito espaço, bloqueando a passagem, e as caixas encostavam-se às suas laterais como convidados teimosos. Este também temos de mexer, disse Tiago, com as mãos na cintura, avaliando a situação com o olhar prático de quem está habituado a resolver problemas. Se não, não entra mais nada e ainda temos de andar a desfazer tudo outra vez. Horas e mais horas perdidas. Ana aproximou-se, sentindo o cheiro do seu perfume misturado com o suor e o pó, uma mistura que lhe fazia girar a cabeça como um bom vinho. Vamos tentar juntos. Eu empurro daqui, tu empurras daí. Juntos é mais fácil e rápido. Móvel era pesado, como os últimos anos de solidão de Ana, cada dia uma rotina sem faísca, sem o calor de um homem por perto, só memórias e silêncio. Ela empurrou com todas as forças, o suor a escorrer-lhe pela testa e costas, a blusa colar-lhe a pele, a respiração acelerar, deixando-a mais vulnerável, com leve tremor nas mãos e pernas. Sozinha não aguento, suspirou, dando um passo atrás para recuperar o fôlego, limpando as mãos na bainha da blusa. É muito pesado. As mãos já tremem e as costas doem. Tiago aproximou-se por trás. O seu hálito quente tocou-lhe a nuca, como uma brisa de verão que traz o cheiro da floresta. De repente, as mãos dele envolveram-lhe a cintura com firmeza, mas suavidade, como se a ajudasse a manter o equilíbrio, dando-lhe força com o toque inesperado. Ana congelou, sentindo o calor do corpo dele através da fina camisa, o peito a pressionar-lhe as costas, e o coração a bater acelerado, ecoando nos ouvidos como um tambor. Já desconfiava, murmurou ele baixinho, com voz rouca, cansada, mas cheia de algo mais, desejo oculto no ar. Que não és assim tão severa, sogra. Que és tu quem toma a iniciativa, como naquela vez da obra na quinta, quando me chamaste para ajudar e ficavas ali ao lado, a passar as ferramentas. Os dedos dele apertaram levemente, fazendo cócegas agradáveis que percorreram a pele como um choque elétrico da cabeça aos pés. Foi súbito, mas não indesejado. Ana sentiu uma onda de adrenalina misturada com calor a espalhar-se dentro dela. Virou a cabeça e encontrou o olhar intenso dele, cheio daquele brilho que já vira antes. Desconfiavas? De que exatamente, Tiago? O que é que eu posso oferecer além de um espaço para tralha e caixas? Como posso ajudar para que te sintas melhor? Não só com as coisas, mas com o que tens dentro. Ele sorriu de lado, sem largá-la. O hálito dele roçava-lhe a pele do pescoço, enviando-lhe novas ondas de arrepios. Vou arranjar algo interessante, sogra. Desde que não te importes. Dá para sentir em cada gesto teu. Ficaram assim por alguns segundos. O aparador foi esquecido. O ar na entrada densificou-se, carregado de tensão, do aroma do verão e da sua respiração sincronizada. Ela não se afastou, pelo contrário, encostou-se um pouco mais, sentindo o peito dele subir e descer ao ritmo da respiração, e uma onda de calor a espalhar-se pelo corpo como fogo aceso por uma faísca. Vamos, Tiago, disse Ana, tentando que a voz soasse calma, mas com um subtexto que ele captou facilmente, um convite para algo mais. Se não mexermos este aparador, não há espaço para as coisas. Depois tratamos de relaxar de verdade, sem pressas, sem olhares estranhos, só nós dois. Ele assentiu, mas as mãos demoraram a sair da cintura dela, os dedos acariciando-lhe os lados antes de voltarem a agarrar o móvel. O toque deixou uma marca de calor que não se apagava. Juntos, venceremos o obstáculo. Ele empurrou com força, os músculos dos braços a saltarem visíveis, enquanto Ana guiava, e o corpo dele se tocava mais vezes do que o necessário, anca com anca, ombro com ombro, cada contato a provocar faíscas na pele, como se tivessem passado as mãos por fios elétricos expostos. Vês, sogra, disse ele, afastando-se para limpar o suor da testa. Os olhos brilhavam, não só pelo esforço, mas por algo mais escondido. Sozinho teria lutado até escurecer, a resmungar até perder a voz. Sem a tua ajuda. Ana riu, sentindo uma leveza no corpo e uma energia jovem a invadir-lhe as veias. Sou Zinho. Eu pensava que adorava ser o homem forte, a resolver tudo sem ajuda. Mas às vezes uma ajudinha feminina apimenta tudo, torna o dia inesquecível, cheio de surpresas. Depois disso, decidiram fazer uma pausa. Na varanda, o vento trazia o cheiro das flores e frutos maduros do jardim, e as cadeiras rangiam sob eles, criando um ambiente acolhedor. Beberam chá, falando da mudança, dos planos de Sofia para a quinta, de como queria transformar os quartos, o jardim. Mas a conversa desviava-se, tornando-se mais pessoal, cheia de insinuações que pairavam no ar como fumaça de fogueira, despertando a curiosidade. Na juventude, andaram por muitos lados, não foi? Perguntou Tiago, recostando-se na cadeira e sorvendo o chá devagar. O olhar dele percorria Ana, demorando-se no rosto. Conta-me, sogra, por onde andaram?
Talvez num lugar onde as pessoas se aproximam rápido, sob o sol quente ou à beira-mar, onde as noites são cheias de segredos e romance. Ana sorriu, mexendo na chávena, recordando com uma nostalgia suave. Ah, Tiago, na juventude estive no Algarve, nas noites quentes de verão, onde as pessoas são abertas, sem máscaras nem preconceitos. Lá percebemos que basta um olhar para que tudo mude, para que uma noite comum se transforme numa aventura inesquecível, cheia de paixão e descobertas. Lembrava-se de passeios pela praia, do som das ondas, da lua iluminar tudo, e do sentimento mágico que tudo parecia ter. E tu de certeza tens histórias dessas, onde nada correu como planeado, mas acabou por ser surpreendentemente bom, com encontros inesperados. O tempo passava devagar, o chá arrefecia, mas a conversa aquecia, entre risos, pequenas histórias, enquanto voltavam as caixas. Tiago carregava outra para o celeiro e Ana seguia atrás, iluminando o caminho com a lanterna do telemóvel, as sombras dançando nas paredes e chão, criando um ambiente misterioso. O celeiro era escuro e empoeirado, com teias de aranha nos cantos e cheiro a madeira velha misturado com terra. Toma cuidado, Tiago, avisou ela, tocando-lhe levemente no braço, sentindo o calor da pele e uma ligeira emoção. Não te encontres com as minhas velhas malas. Estão cheias de recordações, bilhetes, cartas de amigos, até lembranças das viagens com meu marido, conchas do mar, pedrinhas das montanhas. Ele pousou a caixa e virou-se. Os rostos ficaram próximos na penumbra, olhos nos olhos, respirações misturadas. Conta, sogra, talvez haja algo pessoal aí dentro, que vale a pena partilhar com alguém que entenda e não julgue. Ela aproximou-se, sentindo o calor dele e um tremor interior, como um pressentimento. Coisas pessoais, aquelas que lembram noites em que tudo estava ao alcance das mãos, encontros que mudaram a vida por momentos, deixando marcas na alma. E tu, Tiago, de certeza tens os teus segredos. Coisas que escondes até da Sofia, mas que gostarias de revelar a alguém. Ele deu um passo em frente. Os olhos brilhavam à luz da lanterna, cheios de interesse. Segredos são para partilhar com quem tem calor no coração, que não julga como os outros, mas aceita com ternura. Ana baixou a voz até um suspiro mais íntimo. Nesta idade, entende-se que a vida é curta. Às vezes é preciso ir buscar o que chama, sem medo das consequências. Ele assentiu, aproximando-se ainda mais. O hálito dele tocou-lhe o rosto. Buscar? Soa bem. E o que gostas, sogra? Mãos fortes para ajudar na quinta ou algo mais profundo, escondido lá dentro? Ela riu baixinho, sentindo uma onda de energia. Mãos fortes são um bônus, especialmente se sabem onde aplicar a força e onde ser delicadas, como numa dança à luz da lua. A conversa acendeu-se de insinuações, faíscas que pareciam voar sobre eles, como num fogo de artifício noturno. Tiago falou do seu trabalho, de como gostava de trabalhar na garagem até tarde, a consertar carros sob a luz da lâmpada. Ana respondeu com um sorriso. És um homem de muitas habilidades, Tiago. Gosto quando um homem mostra do que é capaz, não só no trabalho, mas também na vida, nos momentos de proximidade. Ele aproximou-se. Mostrar é fácil. Só me dizes o que queres ver e eu não te desiludo. A atmosfera aqueceu, mas mantiveram-se dentro dos limites. As palavras dançaram como num tango, cheio de promessas e mistérios, deixando espaço para a imaginação. A noite caiu, as estrelas acenderam-se no céu, os grilos cantavam a sua melodia, e Ana sentiu como a presença dele reacendia faíscas que julgava apagadas, fazendo-a sentir viva, desejada, cheia de forças. Quer ficar para jantar? Convidou ela, levantando-se e tocando-lhe no ombro, sentindo os músculos sob o tecido. A Sofia não se importa, e podemos continuar a conversa à mesa, sem pressas, talvez com um copo de vinho para relaxar. Ele sorriu, os olhos a brilharem de um fogo interior. Com prazer, sogra. Com vocês, o tempo voa, cheio de calor e compreensão. Prepararam uma refeição simples na cozinha, a luz quente da lâmpada envolver o espaço numa atmosfera acolhedora, como nos velhos tempos. Ana cortava legumes do jardim, frescos e suculentos, com o aroma da terra e do sol. Tiago ajudava, ao lado, cortando o pão e a carne em fatias perfeitas. Os cotovelos esbarravam de leve, cada toque lançando um arrepio elétrico pelo corpo. Estás perto, Tiago, disse ela sorrindo, sem afastar-se, gostando da proximidade que dava um toque de emoção à tarefa. Mas gosto. Ele respondeu, perto, e tu não te afastas? Então gostas da proximidade, sogra. Dá energia, como uma faísca. O jantar foi tranquilo, com vinho tinto da adega, forte e encorpado, que Ana tirara especialmente, servindo em copos que tilintavam suavemente quando brindavam.
A ajuda, disse ela, brindando com ele, sentindo o calor do vinho a espalhar-se nas veias, e para que dias assim se repitam, sem motivo, só porque sim. Ele brindou pelos novos sentimentos, pela sogra, dizendo que era só o começo. Depois do vinho, quando o ar ficou mais denso, cheio do aroma da comida e do desejo, Ana piscou, e tudo começou a girar lentamente, como num sonho, o coração a bater forte de antecipação, tal como na juventude. As mãos dele ainda seguravam a cintura dela, o calor a atravessar a blusa, a aquecer a pele. Ela olhou nos olhos dele para ter a certeza de que era sério, que não era brincadeira, mas um desejo profundo. Tiago estava firme, o olhar sério, aquele mesmo que ela vira em jantares de família ao longo dos meses, cheio de fogo e promessas. Sabias de tudo? Murmurou ele, não largando o abraço. A voz tremia, cheia de emoção e sinceridade. Desde o início, desde o casamento, quando ele veio arranjar a vedação do jardim na primavera e ficaram ali, debaixo da chuva, ela passar-lhe ferramentas, a rir-se das poças de água nas roupas molhadas. Ana confirmou com um sorriso. Por quê? Nesta idade não se brinca, não se perde tempo com jogos e mentiras. Disse tudo na cara. A vida é curta para não agarrar o que faz o sangue ferver e nos faz sentir mulheres vivas. Cheias de força. E disse simplesmente, com um olhar firme e um sorriso, tira os sapatos, Tiago, e vem para o meu quarto. Vamos falar, sem interrupções, a sós. Ele percebeu imediatamente, exalou profundamente como se largasse um peso dos ombros, e os olhos escureceram de paixão e ternura. Sem palavras, tirou os sapatos no corredor, deixando-os espalhados no chão, e aproximou-se, sem tocar de imediato, mas tão perto que ela sentia o calor dele, ouvia a respiração pesada no silêncio da casa, ecoando pelas paredes e no seu coração como música. Ana olhou para ele, depois baixou os olhos para sua mão, simples, marcada pelos anos, mas ainda capaz de ternura e paixão, e pousou-a no peito dele, sentindo o coração bater rápido, como um tambor na noite, cheio de ritmo e vida. Deu o passo que mudaria tudo, o passo que ambos esperavam, subconscientemente, cheio de coragem. Ele não se afastou. Pelo contrário, cobriu a mão dela com a sua, apertando firme. Os dedos entrelaçaram-se, quentes e fortes como uma promessa. Sogra, sussurrou ele, com voz rouca e cheia de emoção. É sempre tão direta, sem rodeios, e isso é o que me atrai mais. Vamos, disse Ana, segurando-lhe a mão e conduzindo para o quarto, sentindo o calor da palma dele e um ligeiro tremor de excitação. Ali era mais confortável, sem caixas espalhadas, num silêncio onde podiam ser eles próprios, sem máscaras. O quarto era simples, mas acolhedor, uma cama grande com um cobertor macio feito por ela, cortinas que deixavam a luz da lua entrar em prata, e um velho móvel com fotografias de família, onde a filha ainda criança sorria despreocupada. Tiago entrou atrás dela, fechando a porta suavemente, como se fosse o mais natural do mundo, e olhou à volta. O seu olhar demorou-se na cama e nela, cheio de admiração. Sempre imaginei o teu quarto assim, acolhedor como tu, com essa luz suave e calor que convida a ficar. Ana sentou-se na beira da cama, batendo suavemente ao lado para o convidar a sentar-se perto. Senta-te, Tiago. Agora mostro-te como tratar uma mulher, a valorizar cada momento, cada toque, cada respiração. E tudo aconteceu devagar, intenso. Ele puxou-a para perto. Os braços envolveram-na, e ela sentiu a força dele, o calor do corpo a envolver. Quente, sogra, é sempre tão quente, murmurou perto do ouvido, com a respiração quente. A camisa colava-lhe a pele, o robe aberto, ela ali, irradiando um calor que atraía e não largava. Os lábios dele perto, a respiração quente e acelerada. Ela sentiu o impulso, aquele que lembrava que ainda estava viva, cheia de desejos, pronta para se entregar. A certa altura, levantou-se para acender a lâmpada no criado mudo, e o quarto encheu-se de luz dourada, projetando sombras nas paredes e nos seus contornos, tornando tudo mais real. Tiago olhava para ela sem desviar o olhar, os olhos a arder como estrelas. Estás linda nesta luz, sogra, como na juventude, cheia de vida e encanto. Falavam baixinho, tocando-se, recordando pequenos momentos. Ele ajudar na colheita de maçãs no outono, a rir debaixo das árvores enquanto o sumo escorria pelas mãos, ou no inverno a limpar a neve do portão enquanto ela servia chá quente com mel, conversando junto à lareira. Ao amanhecer, quando os primeiros raios de sol tingiram o quarto de rosa e dourado, fazendo tudo parecer mágico, Tiago murmurou, foi real, sogra. Sem falsidade, puro e forte, como um sonho. Ela sentiu, aconchegando-se mais perto, sentindo o calor e o batimento do coração dele. E aquilo era só o começo. Volta para arranjar coisas, ajudar, estar por perto, disse-lhe ela. A casa está sempre aberta para ti, a qualquer hora. Mas agora, isso já não bastava. A sede de algo mais crescia, um fogo que não se apagava,
só se avivava. Ana foi lavar o rosto, refrescar-se, e quando voltou para o corredor, o turbilhão de emoções invadiu-a como um vendaval de vento pela janela aberta. Tudo ficou parado ali, na parede com papel floral gasto, testemunha silenciosa daquele momento, impregnada do cheiro do corpo dele e da sua paixão. Uma memória. Tiago aproximou-se, encostando-a à parede fria, tão perto que ela sentia cada respiração, cada movimento muscular, cada vibração. Ela ficou muda, sem saber o que dizer. As palavras ficaram presas na garganta, misturando-se com aquela onda que acordava sentimentos esquecidos, como uma onda no oceano que volta, forte e imparável. As mãos dele deslizaram pelos seus lados, não com brusquidão, mas com uma certeza delicada, deixando rastros de calor na pele. Sogra, sussurrou baixinho, a voz rouca da fadiga do dia e da noite. Temos de consolidar o que começou, não deixar que esta faísca se apague. Ela levantou o olhar, encontrando os olhos dele cheios de desejo e ternura, e o momento esticou-se como uma eternidade no silêncio. Cheio de expectativa. Sentiu as mãos apertarem a cintura, pressionando-a mais perto, e murmurou: gostas das paredes? Assim, sem palavras, neste caos, entre caixas, ele não respondeu com palavras, só se aproximou mais. Os lábios tocaram-lhe o pescoço, enviando arrepios por todo o corpo, da cabeça aos pés. Ela permaneceu calada, deixando o momento durar, sentindo os arrepios da proximidade, do calor dele misturado com o seu, como numa dança. A entrada era estreita, com caixas aos pés, o aparador deslocado, e isso dava charme, como se toda a confusão do dia, a poeira, o suor, o esforço, tivesse conduzido aquele caos íntimo, cheio de paixão e realidade. É sempre a iniciadora, sogra, disse ele, respirando junto ao pescoço, provocando um novo arrepio nas costas. Propões relaxar, ajudar? Como consegue ser tão natural, como se fosse destino? Ela pousou a mão no ombro dele, sentindo a firmeza dos músculos e o calor sob os dedos. O quê? Acender esta faísca que arde desde os primeiros encontros e agora brilha forte. Respirando fundo após o turbilhão, ficaram ali, trocando olhares e toques leves. A mão dele nas costas, a dela no peito, onde o coração batia firme, em uníssono. Lembrava momentos em que ele ajudava na horta na primavera, a plantar flores na chuva, a terra a sujar-lhes as roupas, o ar cheio do cheiro da terra molhada e frescura. Naquela altura disseste que eu parecia fresca, sussurrou ela, sorrindo da recordação que aquecia a alma. E eu pensei que não era só a terra e a água, mas algo mais, escondido no teu olhar. Ele riu baixo, aproximando-se mais, as mãos a acariciarem as costas com ternura. Fresca. É sempre como o orvalho da manhã nas folhas do jardim, a brilhar. Gosto quando tudo é fruto do esforço. Quando o suor e a proximidade se misturam, criando algo verdadeiro e inesquecível. Diálogo cintilava em insinuações, cada palavra tornando o ar mais pesado, carregado de expectativa e calor, como vapor de chá. Conta-me, Tiago, pediu ela, deslizando os dedos pela mão dele, sentindo as veias sob a pele. O que sentiste quando arranjavas a vedação? Estavas de joelhos na lama, e eu ali ao lado, a passar os pregos, enquanto a chuva caía. Ele aproximou-se. A voz tornou-se mais baixa, mais íntima. Sentia que estavas perto, e isso dava energia, como um choque a percorrer os fios de eletricidade, que não se consegue parar, que puxa mais perto, mais forte. Mas depois veio o embaraço, como uma brisa fria do jardim a entrar pela janela aberta e a refrescar a pele exposta. Tiago afastou-se primeiro. As mãos escorregaram lentamente, deixando um vazio e um frio suave, e ele suspirou, desviando o olhar para as caixas espalhadas. Sogra, disse-lhe baixinho, com uma ponta de dúvida e culpa na voz, será que isto não será demasiado? E se passamos um limite que não deveríamos? Ela calou-se, olhando para o chão onde os sapatos dele jaziam na poeira, entre as caixas desarrumadas. As ideias giravam na cabeça. Ele inclinou-se, pegou em algumas caixas que não tinham sido arrumadas e levou-as para o celeiro. Os passos ecoavam no silêncio tenso e cheio de palavras não ditas. Vamos pôr isto em ordem, disse, pousando-as e fechando a porta com um rangido suave que cortou o silêncio como uma faca. Agora está tudo no sítio, como deve ser, sem confusão ou desordem. Ana assentiu, sem levantar os olhos, sentindo um nó na garganta e emoções misturadas a fervilhar dentro dela. Sim, tudo estava no lugar, mas dentro dela ainda corria uma tempestade que não se acalmava. O ambiente mudou do calor para uma pausa estranha, onde as palavras faltavam e o silêncio pesava, cheio do não dito, como uma nuvem. Ele dirigiu-se à saída, calçando os sapatos devagar, a amarrar os atacadores com um ar pensativo. Os movimentos eram lentos, e só na soleira da porta se virou, a silhueta iluminada pela lua, misteriosa. Deixo algo para amanhã? Posso passar, ajudar com as caixas ou a vedação? Ou só para conversar? Ela ficou encostada à parede, o coração ainda bater descompassado, e respondeu, o aparador fica por enquanto.
Vou pensar onde o posso pôr. Talvez consiga sozinha, ou chamo-te se não der. A tua ajuda é sempre útil, ele assentiu, o olhar demorando-se nela mais do que o habitual, cheio de calor e promessa. Chama. Estou sempre pronto para ajudar, sogra, seja de dia ou de noite. Só diz. A porta fechou-se suavemente, e Ana ouviu o motor do picape ligar. Os faróis iluminaram o jardim, cortando a escuridão com raios de luz, e ele partiu na noite, deixando-a sozinha com a desordem que parecia parte dela. As caixas espalhadas pelos cantos, o aparador torto, o móvel no canto deslocado, com tudo dentro misturado pelo empurrão. Lenços caídos, fotografias espalhadas no chão, cartas a voar como folhas ao vento. Mas o caos não era só exterior. Dentro dela, tudo estava virado do avesso. As emoções agitavam-se como um rio cheio após uma tempestade, cheio de correntes e redemoinhos. Aquele momento na parede despertara algo inesperado. Uma onda de paixão que não desaparecera com a partida dele, mas ficará a ecoar no corpo, em cada nervo, em cada suspiro. Ana foi para a cozinha, encheu um copo de água da jarra, sentou-se à mesa e começou a lembrar cada toque, cada olhar, a passar a fita como um filme com detalhes. O sorriso dele, o calor das mãos, a voz rouca, o cheiro do corpo. Ele foi-se, pensou, bebendo devagar, saboreando. Mas não era o fim, só uma pausa cheia de promessas e expectativas. Foi ao espelho do corredor, aquele mesmo da parede onde estiveram, e viu o seu reflexo. As bochechas coradas, a blusa amarrotada, o cabelo desalinhado. Passou a mão pelos cabelos, sentindo um leve tremor de excitação, e sorriu para si mesma. Com a minha idade, ainda pareço uma rapariga, sussurrou, rindo baixinho, com uma pitada de surpresa. Quem diria que a vida ainda tinha reviravoltas, explosões assim? O caos na casa incomodava os olhos, mas dentro dela trazia um sorriso, um calor, uma sensação de novidade e vida. A desordem significava que a vida se movia, não estava parada na solidão da rotina, mas cheia de possibilidades. Começou a arrumar. Devagar, alinhando as caixas uma a uma, ajeitando o móvel, tirando coisas velhas, lenços, fotografias amareladas da juventude, cartas do marido, cheias de ternura e promessas que agora pareciam distantes, mas vivas. Cada gesto lembrava-o, forte, suado, com aquele olhar que prometia mais do que palavras e despertava esperança. Depois sentou-se na varanda, sob a luz da lâmpada, ouvindo os grilos no jardim e o farfalhar das folhas ao vento, e pensou, e amanhã? Ligaria daqui a uns dias, para não parecer insistente, mas suficientemente cedo para não perder o momento. Imaginou a conversa ao telefone. Tiago, volta cá. Quebrou-se outra coisa. A vedação rende ou a luz pisca. Preciso da tua ajuda, das tuas mãos. E ele responderia com um sorriso na voz. Quebrou? Estou a caminho. Só diz onde começar que eu arranjo, como sempre e até melhor. De manhã, tudo voltaria ao normal, o sol brilharia no jardim, iluminando as macieiras com ouro. Mas, por agora, que fique o caos como lembrança daquele instante junto à parede, daquela faísca que pode voltar a arder, mais forte que antes, cheia de fogo. Na manhã seguinte, Ana despertou com a luz suave do sol a infiltrar-se pelas cortinas da sua pequena casa em Sintra. O aroma fresco do jardim misturava-se com o cheiro do café acabado de fazer, que ela preparava com cuidado de sempre, como um ritual para enfrentar o dia. Vestia uma blusa de linho bege, ligeiramente transparente ao sol da manhã, e uma saia midi azul escura que lhe realçava a cintura fina. Nos pés calçava umas sapatilhas de lona branca, gastas pelo uso, mas confortáveis, e um colar simples de prata pendia do pescoço, refletindo discretamente a luz. O cabelo, ainda meio despenteado, caía-lhe suavemente pelos ombros, dando-lhe um ar natural e sedutor, sem esforço. Enquanto se sentava à mesa, ouviu o som do motor de um carro aproximar-se. Era Tiago, que chegava cedo, como prometido, para continuar a arrumar as caixas e ajudar com os últimos retoques na casa. Ele estacionou seu picape no mesmo lugar de sempre, e Ana pôde vê-lo pela janela. Vestia umas calças de ganga escuras e uma camisa branca de mangas arregaçadas, que lhe destacava os braços tonificados. Os tênis de pele já estavam gastos, com marcas de terra nas solas, sinal das suas muitas horas passadas ao ar livre. Quando entrou, Tiago trouxe consigo uma energia diferente, um sorriso fácil e o olhar que parecia guardar segredos. Ana sentiu um arrepio a percorrer a espinha ao cruzar-se com ele, mas sorriu, tentando manter a calma. Bom dia, sogra. Preparada para um dia de trabalho, ou de pausas estratégicas? Disse ele, piscando-lhe o olho com um brilho malicioso. Ana riu, sentindo a cumplicidade crescer. Só se as pausas incluírem bom café e conversas interessantes. Enquanto começavam a mover caixas pela sala, Ana reparou no jeito cuidadoso como Tiago a olhava. Cada gesto dele parecia carregar uma promessa velada, uma tensão que flutuava no ar como o aroma das flores do seu jardim.
Tiago ergueu uma caixa pesada, mostrando os músculos a definirem-se sob a camisa, e Ana não conseguiu evitar um olhar demoradamente apreciador. Sabes, disse ele, com uma voz baixa e cheia de humor, se isto fosse uma competição, aposto que tu ganhavas o prêmio pela melhor forma física da família. Ana sorriu, mas respondeu com uma ironia suave, e tu ficarias em segundo, por seres um pouco trapalhão às vezes. Tiago fez uma careta dramática, fingindo-se ofendido, e Ana deixou escapar uma gargalhada genuína que iluminou a sala. Depois de algumas horas, a tensão entre ambos tornou-se quase palpável. Em certo momento, enquanto empurravam juntos uma pesada estante, os seus corpos tocaram-se com uma frequência que fazia o coração de Ana acelerar. Tiago sussurrou-lhe ao ouvido, com um sorriso de quem sabe mais do que deixa transparecer. Sogra, tens a força de um touro e o charme de uma rainha. Como é que ainda não te roubaram deste jardim? Ana corou ligeiramente, sentindo o calor subir-lhe ao rosto, mas respondeu com uma piscadela. Talvez porque ainda não apareceu o príncipe certo, ou talvez porque ele já anda por aqui, mas disfarçado. Tiago riu, um som profundo e contagiante, e sem querer afastou-se dela, deixando um vazio que Ana sentiu até no silêncio. O dia passou entre trabalho, risos e olhares carregados de segredos. Quando a noite caiu, Ana preparou um jantar simples, mas feito com carinho: bacalhau alagareiro, batatas assadas no forno e legumes frescos do seu horto. A mesa estava posta com toalha branca e velas acesas, que lançavam sombras dançantes pelas paredes. Tiago chegou com uma garrafa de vinho tinto do Douro, um sorriso aberto e aquela energia que fazia o coração de Ana bater mais depressa. Enquanto comiam, a conversa fluiu fácil, como se o tempo e o espaço se tivessem esquecido deles. Sabes, Ana, disse Tiago, olhando-a nos olhos com uma intensidade que quase o fez engasgar com o vinho, há coisas que não se dizem, mas que se sentem. Eu sinto isso quando estou contigo. Ana sorriu, o rosto iluminado pela luz tremeluzente das velas. Eu também sinto, Tiago. Mas às vezes, sentir não chega. É preciso agir. Ele aproximou-se dela, e num gesto tão natural quanto inevitável, segurou-lhe a mão com firmeza, entrelaçando os dedos. O calor do toque espalhou-se como uma corrente elétrica, e Ana soube que a noite seria longa e cheia de surpresas. Enquanto o relógio marcava as horas tardias, uma sombra passou pela janela do jardim, uma silhueta que ninguém tinha notado. Um mistério por desvendar que prometia mudar tudo. E assim, entre as caixas, os olhares furtivos e os sussurros, começava um novo capítulo de uma história onde o passado e o presente se misturavam, e onde o inesperado estava sempre à espreita. O sol já se punha quando Ana e Tiago decidiram dar uma pausa no trabalho. A luz dourada banhava o jardim, onde as macieiras lançavam sombras longas e mexiam as folhas ao ritmo suave do vento. Ana vestia um vestido leve de algodão branco, que realçava suas formas com discrição, e uns sapatos de salto médio em tom nude, que lhe davam uma elegância natural. Um colar delicado de âmbar pendia do pescoço, refletindo os últimos raios de sol, enquanto seu cabelo, solto, ondulava levemente com a brisa. Tiago, por sua vez, estava de camisa azul clara, desabotoada no colarinho, e calças de ganga escuras, o cabelo ainda desalinhado pelo esforço do dia. Sentaram-se na varanda, onde o aroma das flores do campo misturava-se com o cheiro fresco da relva cortada. Ana trouxe 2 chávenas de chá de ervas, quente e reconfortante, e ofereceu uma a Tiago, que aceitou com um sorriso cúmplice. Sabes, sogra, começou ele, sorrindo enquanto mexia o chá, já percebi que és mais resistente do que imagino. E não só nas caixas, mas na vida. Ana riu, olhando-o com um brilho nos olhos. E tu és mais persistente do que um carrapato, Tiago. Não desistes facilmente, por isso é que ainda estás aqui. Ele fez uma careta divertida, inclinando-se para perto dela. E se eu disser que não estou aqui só pelas caixas? Ana sentiu o coração acelerar, mas respondeu com uma voz serena: então estás a brincar com fogo, Tiago. E sabes que eu gosto de um bom incêndio. Ele sorriu, aproximando-se mais, até que o seu braço tocou dela, num contato que fez os dois estremecerem. A tensão, até então contida, começou a libertar-se em pequenos gestos e olhares intensos. Sabes, disse Tiago, baixando a voz, às vezes penso que a vida é como este jardim, precisa de cuidados, paciência, mas também de momentos de paixão para florescer de verdade. Ana sentiu, sentindo o calor crescer dentro dela. E às vezes, quando menos esperamos, uma semente cai no lugar certo, e tudo muda. Eles ficaram em silêncio, o mundo à volta desaparecendo, enquanto o céu se pintava de tons laranja e violeta. O momento parecia suspenso no tempo, um prelúdio para algo maior. Então, no movimento quase inconsciente, Tiago segurou a mão de Ana com mais firmeza, puxando-a ligeiramente para si. Ela não resistiu, deixando-se envolver pelo calor do corpo dele, pelo aroma masculino que a fascinava e despertava desejos há muito adormecidos. Mas, antes que o momento se tornasse mais íntimo, um som vindo do jardim interrompeu a proximidade.
Um leve estalido, como passos entre as folhas secas, fez-os afastar-se ligeiramente, os olhos a procurarem a origem do ruído. Ana franziu o sobrolho, o coração a disparar. Ouviste isso? Tiago assentiu, os músculos tensos. Alguém está aí. Ou talvez não. Os dois levantaram-se rapidamente, as sombras a alongarem-se com a luz que se esvaía. A porta da cozinha ficou entreaberta, e o vento trouxe um suspiro que parecia um sussurro. Com o olhar fixo na escuridão do jardim, Ana sentiu uma mistura de medo e excitação. O mistério que pairava no ar era mais do que uma simples sombra, era um convite para descobrir segredos escondidos, para enfrentar o desconhecido. E naquele instante, souberam que a história entre eles acabava de ganhar um novo capítulo, onde paixão e mistério se entrelaçavam, e onde cada escolha poderia mudar tudo para sempre. A noite já caía densa sobre a pequena vila de Sintra quando Ana e Tiago, ainda inquietos pelo ruído no jardim, decidiram investigar. Ela vestia um casaco leve de lã creme que contrastava com o vestido branco, agora coberto pela penumbra, e calçava umas botas de couro macio que lhe davam segurança nos passos. O seu cabelo, solto, caía em ondas suaves pelas costas, enquanto os olhos brilhavam com uma mistura de curiosidade e alerta. Tiago, com a camisa agora remexida e as mangas arregaçadas até os cotovelos, segurava uma lanterna na mão, o rosto sério e os músculos tensos, pronto para qualquer surpresa. Percorreram devagar o caminho que levava ao pomar, onde as macieiras já começavam a perder as folhas com o outono que se anunciava. O ar fresco trazia o cheiro da terra molhada e do musgo, e as sombras das árvores pareciam ganhar vida própria, dançando entre a luz trêmula da lanterna. De repente, um estalido mais próximo fez-os parar. Tiago apontou a luz para o chão, onde viu um pequeno objeto metálico a brilhar sob a luz. Era uma chave antiga, de ferro forjado, com desenho intricado que parecia ter histórias para contar. Ana ajoelhou-se para pegar a chave, sentindo um arrepio percorrer-lhe a espinha. Mas de onde é que isto veio? Murmurou, os dedos a segurarem a chave com cuidado, como se fosse um tesouro perigoso. Tiago olhou em volta, o olhar a tentar penetrar na escuridão. Não sei, mas não é coisa de alguém que passe por aqui ao acaso. Eles voltaram para casa, a chave na mão de Ana, o silêncio entre eles cheio de perguntas não ditas. Já dentro, sentaram-se à mesa da cozinha, onde a luz quente contrastava com a frieza da noite lá fora. Ana estendeu a chave sobre a mesa, os dedos a tocarem a superfície fria. Será que isto pertence à quinta? Ou a algum dos antigos moradores? Perguntou, pensativa. Tiago sorriu meio irônico. Ou talvez seja um convite para abrir portas que devíamos manter fechadas. Ana riu-se, o som suave a preencher a cozinha. Gosto dessas portas fechadas, sobretudo quando vem com mistério e um toque proibido. Ele aproximou-se dela, os olhos a brilharem com cumplicidade. Então vamos descobrir o que há por trás dessa fechadura, sogra. Mas com cuidado. Nunca se sabe o que se pode encontrar, ou perder. A chave parecia pesar mais nas mãos de Ana, como se guardasse segredos antigos, e naquele momento, entre o aroma do café que ainda fumegava e o sussurrar do vento nas janelas, ambos perceberam que a sua relação acabará de entrar num novo terreno, onde desejo e mistério se entrelaçavam, e onde cada passo podia revelar algo inesperado. Do lado de fora, a noite guardava os seus enigmas, enquanto a casa, com todas as suas caixas e memórias, parecia respirar, pronta para lhes contar histórias antigas e lançar desafios que apenas os mais corajosos ousariam enfrentar. As primeiras luzes da manhã filtravam-se timidamente pelas janelas da casa de Ana, tingindo as paredes com tons suaves de dourado e rosa. Ela acordou com o som distante dos pássaros e o leve murmúrio do vento que entrava pela porta entreaberta da varanda. Vestia uma camisola de malha bege, macia ao toque, que lhe caía ligeiramente sobre os ombros, e umas calças de linho claras que lhe conferiam conforto e elegância casual. Nos pés, uma sandália simples de couro castanho completava um conjunto, enquanto o cabelo solto, ainda com perfume do sono, emoldurava-lhe o rosto com delicadeza. Tiago já estava na cozinha, preparando o pequeno almoço com a naturalidade de quem conhece bem a casa e gosta de cuidar dos detalhes. A camisa azul clara estava aberta até o peito, revelando o tórax bronzeado, e as mangas arregaçadas deixavam à mostra os braços firmes, marcados pelas horas de trabalho. O aroma do café acabava de se espalhar pelo ar, misturando-se com o cheiro doce dos bolos feitos por Ana na noite anterior. Quando Ana entrou na cozinha, Tiago sorriu, o olhar carregado daquela intensidade que ela já conhecia bem. Bom dia, sogra. Pronta para mais um dia de descobertas, e talvez de surpresas, ela respondeu com um sorriso enigmático, sentando-se à mesa e deixando que os dedos deslizassem pela superfície de madeira envelhecida. Com a chave que encontramos ontem, acho que estamos mais perto de desvendar segredos do que de fazer as tarefas habituais. Enquanto comiam, o silêncio confortável entre ambos era interrompido apenas pelo tilintar das chávenas e o estalar suave do pão na torradeira.
Tiago aproximou-se, baixando a voz, e disse: Sabes, às vezes penso que esta casa guarda mais do que paredes e móveis. Guarda histórias, paixões, talvez até segredos que esperam ser revelados. Ana olhou nos olhos, sentindo o calor que vinha de dentro, e respondeu: E se essas histórias forem a chave para algo mais? Algo que nos faça sentir vivos, novamente. Tiago ergueu a chávena num brinde silencioso, os olhos a brilharem com um misto de humor e desejo. As chaves que abrem portas e corações. Depois do pequeno almoço, decidiram explorar a quinta, levando consigo a chave misteriosa e uma velha lanterna que Ana encontrara no celeiro. O ar estava fresco, e o céu azul prometia um dia cheio de possibilidades. Caminharam entre os campos, sentindo o cheiro da terra úmida e o som distante de aves a sobrevoar. Quando chegaram a um velho portão de ferro, semi-escondido pela vegetação, Ana hesitou, o coração a bater mais rápido. Tiago colocou a mão no ombro dela, num gesto de apoio silencioso. Ela inseriu a chave na fechadura enferrujada, sentindo a rotação firme, mas suave. Um clique profundo ecoou, e o portão rangeu ao abrir-se, revelando um caminho antigo ladeado por árvores altas, cujas copas formavam um túnel natural. Ambos sabiam que estavam prestes a entrar num mundo desconhecido, onde memórias e mistérios se entrelaçavam, e onde cada passo poderia trazer novas revelações, e talvez, paixões inesperadas. E enquanto avançavam, a casa atrás deles parecia sussurrar segredos que só os corajosos ousariam ouvir, numa história que apenas começava a ser escrita. O caminho por detrás do portão antigo serpenteava entre árvores centenárias, cujas folhas dançavam suavemente ao sabor do vento outonal. Ana sentia o coração a bater-lhe com uma mistura de excitação e receio, enquanto o vestido leve esvoaçava ao toque da brisa fresca. Tiago caminhava ao seu lado, a postura firme e o olhar atento, como um guardião silencioso daquela passagem misteriosa. A lanterna que traziam lançava círculos de luz trêmula sobre as raízes expostas e o tapete de folhas secas que cobria o chão. Depois de alguns minutos a avançar, chegaram a uma clareira onde se erguia uma pequena construção de pedra coberta de musgo e era, quase escondida pelo tempo e pelo abandono. A porta de madeira estava entreaberta, rangendo com o movimento lento do vento, e o ar dentro parecia transportar um cheiro a passado, uma mistura de madeira velha, papel amarelado e um leve aroma à lavanda que Ana não conseguia identificar de onde vinha. Tiago empurrou a porta com cuidado, revelando um interior modesto, iluminado apenas pelos raios de sol que se filtravam pelas frestas das janelas empoeiradas. Estantes repletas de livros antigos, caixas de madeira gastas pelo tempo e um velho secretário de mogno dominavam o espaço. Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha, enquanto seus olhos percorriam cada detalhe, como se cada objeto contasse uma história esquecida. Este deve ter sido o escritório de alguém importante, murmurou Ana, a voz carregada de reverência e curiosidade. Tiago aproximou-se de uma estante e puxou um livro volumoso, coberto de pó. Abriu-o com cuidado, revelando páginas escritas à mão, com caligrafia elegante e datadas do século XIX. Ana aproximou-se, fascinada, enquanto ele lia em voz baixa alguns trechos sobre a história da quinta, segredos da família e relatos de amores proibidos e encontros furtivos. Sabes, sogra, disse Tiago com um sorriso malicioso, parece que não somos os primeiros a viver aventuras aqui. Ana riu-se, sentindo o calor a subir-lhe as faces, e respondeu com um brilho nos olhos. E talvez possamos acrescentar o nosso próprio capítulo, com um pouco mais de emoção e menos pó. Enquanto exploravam o espaço, Tiago encontrou uma pequena caixa de madeira escondida atrás da secretária. Ao abrir, revelou uma coleção de cartas antigas, selos de cera e fotografias a preto e branco de uma mulher elegante e misteriosa, com um olhar intenso e um sorriso sedutor. Ana pegou numa das cartas, sentindo o papel áspero e o peso das palavras não ditas. Quem será esta mulher? Perguntou ela, a voz a tender para um sussurro. Tiago olhou para ela, o rosto iluminado pela luz suave, e respondeu: talvez alguém que, como nós, sabia que a vida é feita de riscos e desejos por cumprir. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado, enquanto ambos deixavam que a história antiga os envolvesse, sentindo-se parte de um mistério maior, onde o passado e o presente se cruzavam numa dança de sedução, descoberta e promessa. E enquanto a noite começava a cair lá fora, atrás das janelas empoeiradas, Ana e Tiago sabiam que aquela quinta guardava ainda muitos segredos, e que a chave que encontraram era apenas o começo de algo intenso, irresistível e perigoso. O crepúsculo mergulhava a quinta num manto de sombras e luzes tênues, enquanto Ana e Tiago fechavam cuidadosamente a caixa de cartas e fotografias, o coração pulsando com uma mistura de descoberta e desejo. Ana vestia agora um casaco de lã castanho claro que realçava a suavidade do seu vestido de algodão branco, e uns brincos discretos de ouro pendiam-lhe das orelhas, refletindo a luz bruxuleante das velas que tinham acendido na pequena sala.
Tiago, com a camisa azul escura já desabotoada no colarinho, permanecia perto dela, o olhar intenso e a respiração ligeiramente acelerada. Este lugar é um convite a segredos proibidos, murmurou Ana, mordendo o lábio inferior, enquanto os olhos dela brilhavam com uma centelha de desafio e fascínio. Tiago aproximou-se. O cheiro à terra molhada e madeira velha misturado com o perfume subtil dela, criando uma atmosfera elétrica. E eu não resisto a um convite assim, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro, enquanto a mão deslizou suavemente pela cintura dela, fazendo-a estremecer. Ana sentiu o calor subir-lhe pelo corpo, o toque dele a despertar sensações que julgava adormecidas. Ele inclinou-se para lhe sussurrar ao ouvido. Sabes, sogra, nunca pensei que um dia a chave para o mistério estaria tão perto. E tão tentadora. Ela sorriu, um sorriso que misturava cumplicidade e um toque de provocação. Então, Tiago, o que vais fazer com essa chave? Perguntou, os olhos fixos nos dele. Ele segurou-lhe a mão, os dedos entrelaçando-se com os dela, e respondeu, vou abrir portas, não só as da quinta, mas as que nos separam do que realmente queremos. E tu, estás pronta para isso? Ana não hesitou. Mais do que nunca. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som distante de grilos e pelo crepitar suave das velas. Lentamente, Tiago afastou-se apenas o suficiente para puxar Ana para perto, os corpos quase colados, o calor deles a fundir-se num espaço onde o tempo parecia suspenso. Ela sentiu o toque dos dedos dele desenharem pequenos círculos na pele da sua cintura, enquanto ele inclinava a cabeça para beijar-lhe o pescoço com uma delicadeza que contrastava com a intensidade do olhar. O ar ficou pesado de desejo contido, e Ana percebeu que, naquele momento, a chave que tinham encontrado era apenas um símbolo. A verdadeira abertura estava nos seus corações, prestes a revelar segredos mais profundos e paixões há muito guardadas. Mas, quando seus lábios estavam quase a tocar, um som súbito vindo do corredor fez-os separar-se abruptamente. Um ranger de madeira, talvez uma porta abrir-se, ou silêncio a revelar uma presença inesperada. Tiago agarrou a mão de Ana com força, os olhos a vasculharem a escuridão. Não estamos sozinhos, murmurou, a voz cheia de alerta e adrenalina. Ana engoliu em seco, sentindo frio subir-lhe pela espinha, mas também uma estranha excitação. Então, o mistério continua, e nós estamos no centro dele. E assim, na penumbra daquela velha quinta, entre segredos antigos e promessas renovadas, a história de Ana e Tiago avançava para um capítulo onde o desejo, o perigo e o desconhecido se entrelaçavam, deixando no ar uma pergunta inquietante. Quem, ou o que, os observava na sombra? O som do ranger persistiu, ecoando pelo corredor escuro e silencioso da velha quinta. Ana sentiu o coração acelerar, cada batida pulsar como um tambor na quietude da noite. A mão de Tiago apertava sua com firmeza, transmitindo-lhe uma mistura de proteção e cumplicidade. O vestido branco que ela usava parecia brilhar tenuemente à luz das velas, enquanto o casaco de lã caía-lhe dos ombros, deixando entrever a pele suave do pescoço e a curva delicada do ombro. Tiago, com a camisa desabotoada, estava perto o suficiente para que pudessem sentir o calor um do outro, e o seu olhar escuro fixava a origem daquele ruído misterioso. Com passos cuidadosos, deram alguns passos em direção ao corredor, iluminando com a lanterna o caminho estreito e coberto de pó. A velha casa parecia suspirar sob o peso dos anos, e cada rangido da madeira fazia-os estremecer. Ao virar a esquina, repararam numa sombra fugidia que desapareceu rapidamente por uma porta entreaberta no final do corredor. Ana engoliu em seco, sentindo a adrenalina invadir o corpo, enquanto Tiago se aproximava dela, o braço a envolver-lhe a cintura num gesto instintivo de proteção. Quem quer que seja, não vai encontrar fácil o que procura, murmurou Tiago, a voz firme, mas com um toque de desafio. Ana respirou fundo, os olhos a percorrerem o corredor deserto. Temos de descobrir quem está a mexer nos nossos segredos antes que seja tarde demais. Avançaram cautelosamente até a porta, que rangia ao ser empurrada, revelando um quarto escuro e frio, onde o ar cheirava a mofo e a velharias esquecidas. No centro, uma mesa antiga estava coberta de papéis espalhados e um baú semiaberto. A lanterna iluminou um objeto que fez ambos prenderem a respiração, um medalhão de prata, delicadamente gravado, que Ana reconheceu imediatamente como pertencente à antiga proprietária da quinta, a mulher misteriosa das fotografias. Tiago pegou no medalhão com cuidado, sentindo o peso e a história que carregava. Isto não é coincidência, disse baixinho. Alguém está a tentar reabrir portas que deviam ficar fechadas. Ana aproximou-se, tocando o objeto com reverência, e sentiu uma onda de emoções a percorrer-lhe o corpo. Medo, curiosidade, e aquela faísca antiga que a fazia sentir viva. De repente, um som abafado veio do corredor, seguido de passos apressados que se afastavam rapidamente. Tiago correu para a porta, mas já era tarde demais. A sombra tinha desaparecido, deixando para trás apenas um silêncio inquietante e a promessa de que o mistério estava longe de estar resolvido. Voltando para dentro do quarto, Ana e Tiago trocaram um olhar carregado de determinação e desejo.
Sabiam que aquele medalhão era a chave para segredos mais profundos, não só da quinta, mas dos seus próprios corações, e que a noite lhes reservava desafios que iam muito além das caixas e das histórias antigas. E assim, entre sombras e promessas, o jogo de descobertas e sedução continuava, com o mistério a crescer e o destino a tecer uma teia onde nada era o que parecia. Quem andava nas sombras? E até onde estariam dispostos a ir para desvendar, ou proteger, aquilo que estava escondido? A noite avançava lentamente enquanto Ana e Tiago permaneciam no quarto escuro, o medalhão repousando entre as suas mãos como um objeto carregado de enigmas e promessas. A luz trêmula da lanterna lançava sombras dançantes nas paredes gastas, acompanhando o ritmo acelerado dos seus corações. Ana, com o rosto iluminado por uma mistura de curiosidade e desejo, sentia a pele arrepiar-se a cada toque dele, e o vestido branco agora ligeiramente desalinhado revelava a elegância das suas curvas com uma sensualidade contida. Tiago aproximou-se, o olhar intenso a buscar o dela, enquanto a mão firme deslizava pela sua cintura, puxando-a suavemente para mais perto. Ana, murmurou com voz rouca, esta chave e este medalhão são mais do que simples objetos. São um convite para descobrirmos juntos os segredos que esta quinta esconde, e talvez os que guardamos dentro de nós. Ela sorriu, um sorriso que misturava timidez e audácia, e respondeu, quase num sussurro. Então vamos abrir essas portas, Tiago, sem medo do que encontrarmos. Enquanto seus lábios se aproximavam num beijo lento e carregado de promessa. Um novo som vindo do corredor os fez separar-se abruptamente. Passos firmes e decididos ecoavam pelo corredor, e uma voz desconhecida, grave e imponente, ressoou pelo corredor. Não deviam estar aqui. Ana e Tiago trocaram um olhar rápido, a tensão a aumentar. Tiago segurou a mão de Ana, guiando-a para um canto escuro do quarto, onde se esconderam entre sombras e móveis antigos. A porta do quarto abriu-se lentamente, revelando uma figura alta envolta numa capa escura, o rosto parcialmente oculto pela sombra. Quem és tu? Perguntou Tiago, a voz firme, enquanto os olhos da figura brilhavam com uma intensidade que fazia o ar parecer mais pesado. A figura avançou lentamente, tirando a capa, revelando um homem de olhar penetrante e traços marcantes, cuja presença impunha respeito e mistério. Chamo-me Manuel, disse ele, com um sorriso enigmático. E conheço muito bem os segredos que vocês procuram. Ana sentiu um arrepio percorrer-lhe todo o corpo, uma mistura de receio e excitação. Tiago apertou a sua mão, um gesto silencioso de coragem e proteção. Manuel continuou, a voz baixa e cheia de significado. Esta quinta não é apenas uma casa antiga. É um lugar onde o passado e o presente se entrelaçam, onde paixões proibidas e segredos guardados há gerações esperam para serem revelados. Vocês já fizeram o primeiro passo, mas a verdadeira prova ainda está por vir. Ana olhou para Tiago, os olhos brilhando com uma determinação renovada. Estamos prontos, disse ela com firmeza. Queremos saber tudo. O homem sorriu, os olhos a cintilarem à luz das velas. Então preparem-se para uma viagem que vai desafiar tudo o que pensam saber, sobre a quinta, sobre vocês mesmos, e sobre o que significa realmente viver com paixão e coragem. E assim, naquela noite envolta em sombras e segredos, Ana, Tiago e Manuel iniciaram um jogo de descobertas, onde cada resposta abriria novas perguntas, e onde o mistério, a sedução e o perigo se entrelaçariam numa trama irresistível e inesquecível. O silêncio que se seguiu àquelas palavras pesava como uma cortina espessa, envolvendo o pequeno quarto antigo onde Ana, Tiago e Manuel se encontravam. Ana sentiu o calor do olhar de Tiago a envolver-lhe a mão, uma âncora de segurança naquela atmosfera carregada de mistério e promessa. O vestido branco, agora ligeiramente desarrumado, conferia-lhe uma sensualidade discreta, realçada pelo brilho tênue das velas que tremulavam nas paredes gastas. Manuel aproximou-se da mesa, onde repousava o medalhão de prata, e com um gesto lento e calculado, abriu um livro antigo de capa de couro, cujas páginas amareladas estavam preenchidas por uma caligrafia elegante e detalhada. Este é o diário da mulher do medalhão, explicou, a voz grave ecoando pela sala. Aqui estão guardados segredos que atravessam gerações, histórias de amores proibidos, alianças escondidas e traições que moldaram o destino desta quinta. Ana inclinou-se para ler as primeiras linhas, sentindo cada palavra como uma brisa suave que despertava algo antigo dentro dela. Tiago observava-a com admiração, o desejo misturado com a curiosidade a criar uma tensão palpável entre os dois. Mas, continuou Manuel, nem tudo está escrito aqui. Algumas histórias foram sussurradas apenas entre paredes e sombras, e para as desvendar, vocês terão de arriscar mais do que imaginam. Ana olhou para Tiago, os olhos a brilharem com uma mistura de desafio e desejo. Estamos prontos para isso, disse ela, a voz firme, enquanto o coração pulsava com uma intensidade que lhe dava coragem. Manuel sorriu, um sorriso enigmático e cheio de promessas. Então sigam-me.
Há um lugar nesta quinta que poucos conhecem, um lugar onde o passado se revela e o presente pode mudar para sempre. Guiados pela luz trêmula da lanterna, o trio avançou pelo corredor estreito e frio, as paredes a sussurrar segredos esquecidos. Chegaram a uma porta de ferro, escondida atrás de tapeçarias antigas e teias de aranha. Manuel abriu-a com uma chave antiga que trouxe do bolso, revelando uma escadaria em espiral que descia para as profundezas da quinta. O ar tornou-se mais frio e úmido à medida que desciam, e Ana sentiu a pele arrepiar-se, não só pelo frio, mas pela antecipação do que os aguardava. No fundo, uma porta de madeira pesada os esperava, e Manuel parou para olhar para eles. É aqui que tudo começa, disse ele, a voz baixa e reverente. Abram esta porta e o passado será vosso para explorar, mas cuidado, pois algumas histórias têm um preço. Tiago segurou a mão de Ana, os dedos entrelaçados num gesto de força e cumplicidade. Com um leve aceno, ela concordou, e juntos empurraram a porta, que se abriu rangendo lentamente, revelando um salão escondido, iluminado por velas antigas e decorado com tapeçarias que contavam histórias de paixão, poder e mistério. E assim, entre sombras e fragrâncias de cera derretida, Ana, Tiago e Manuel mergulharam num mundo onde cada segredo revelado era um passo mais perto de uma verdade que poderia mudar tudo, e onde o desejo e o perigo se entrelaçavam numa dança irresistível. Que mal. Como a cava.